Seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um BPF no ar ao vivo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E esse é o script que a gente sempre fala no começo desse BPF no ar. Então vocês vão se acostumando que é o que vai rolar sempre, viu, gente? Enfim, gente, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre como você pode se preparar para receber uma auditoria a qualquer momento, tá? E a gente vai explicar da forma que a gente faz os nossos clientes para você engajar os seus colaboradores na auditoria diária. A gente vai passar uma dica para vocês, que é uma metodologia que a gente desenvolveu e que é realmente muito útil. Mas antes de entrar no assunto, eu vou pedir para a Paulinha explicar um pouquinho sobre o BPF no ar, né, Paulinha? O BPF no ar é o nosso programa em que a gente reúne as perguntas que a gente recebe sempre nas nossas redes sociais. A gente recebe muitas perguntas e a gente percebe que a dúvida de uma pessoa normalmente é a dúvida de outras pessoas também. E aí, por isso, a gente criou o BPF no ar, em que eu reúno essas dúvidas de acordo com os temas, né, por temáticas, e a gente traz aqui para responder. E desde semana passada nós estamos fazendo isso ao vivo. Então, o Matheus pediu um treinamento prático que poderia até ser pago de como é uma auditoria. E aí, Matheus, a gente veio trazer para você aqui a nossa experiência com auditorias, tá bom? Tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viu. Então, eu vou falar para vocês que eu já participei de auditoria de registro de uma fábrica, tá? Junto com a Paulinha, nós participamos de uma auditoria de autorização, né, para utilizar medicamento na forma pura, então é habilitação M, tá? Então, a gente participou, foi uma auditoria de 3 dias, com 3 fiscais muito bons, muito exigentes, né, Paulinha? Muito detalhistas. Foi maravilhoso participar dessa auditoria com eles, a gente aprendeu muito, né? E a gente sentiu aí o que é o frio na barriga, digamos assim, da equipe de qualidade, né? Que a gente está sempre preparado, mas a gente fica com aquela ansiedade, aquela coisa para dar tudo certo. Então, eu vou contar para vocês como que é. E eu já recebi milhões de checklists de auditoria de rotina dos nossos clientes, então a gente lê todos esses checklists sempre. E eu já li pelo menos uma dezena de checklists de auditoria de denúncia. Esse é o pior checklist de todos, tá, gente? Esse é uma dor, assim, que não dá para mensurar. Eu fico imaginando a gente que não é dono da fábrica, mas é contratado nesse momento. Para o dono da fábrica, o que é isso? É terrível, tá bom? Mas a gente também já passou por isso, então a gente vai dividir com vocês aqui a nossa experiência, não é isso, Paulinha? Exatamente. Então, deixa eu passar para vocês como que funciona uma auditoria de registro. Okay. Então, a primeira coisa que você faz é juntar todos os documentos que você precisa entregar no Ministério da Agricultura, tá? Para você falar, olha, meus documentos estão todos aqui, por favor, venha auditar minha fábrica que eu quero me registrar. E aí eu vou pedir a Paulinha, que é a rainha dos clippings do post-it, né, e dos bloquinhos de notas atualmente. Agora eu tô mais sustentável. Exatamente. A 3M vai falir depois que a Paulinha ficou sustentável. Eu vou pedir a Paulinha para ler para vocês, gente, todos os documentos que são necessários que você entrega para se registrar. Então, aqui eu vou falar primeiro de como é uma auditoria de registro antes de toda essa situação que nós estamos passando agora, tá? E aí, Paulinha, você pode falar, por favor, quais são os documentos que a gente precisa entregar no Ministério da Agricultura para receber essa auditoria? Sim. Fica à vontade, Paulinha. Obrigada. Então, quais são os documentos que tem que entregar para registrar uma fábrica, tá? Antes de receber a auditoria. Então, o primeiro é o requerimento para o registro de estabelecimento na área de alimentação animal. Esse requerimento tem um modelo no site do Ministério da Agricultura e você vai baixar esse modelo e preencher esse requerimento. Junto com o requerimento, você vai entregar a cópia do cartão de inscrição do CNPJ, a cópia do cartão de inscrição estadual, a cópia do instrumento social e alterações contratuais devidamente registrado no órgão competente, com indicação do endereço, e isso é muito importante, com objetivo condizente com a atividade a ser exercida. O memorial descritivo do estabelecimento, a planta baixa das edificações em escala 1/100 e a planta do terreno em escala 1/1000, a anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho profissional do seu responsável técnico, que é a ART, tá?
do responsável técnico pelas atividades relacionadas aos produtos destinados à alimentação animal, a licença ambiental ou autorização emitida pelo órgão competente, o alvará de licença para localização emitido pelo órgão municipal ou órgão equivalente, no caso do Distrito Federal, e o manual de boas práticas de fabricação e o plano de implementação conforme os requisitos da IN 04, que aprova o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias de boas práticas de fabricação para os estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal e o roteiro de inspeção. Tá? E aí todos esses documentos são entregues em 2 vias, uma impressa e uma digital. E aí eu queria te falar uma coisa, Paulinha, que você falou aí sobre o plano de implementação. No nosso canal 5 para 1, a gente respondeu como que faz esse plano de implementação e foi muito legal que quem perguntou falou assim, nossa, eu estava viajando na maionese, vocês falaram uma coisa tão simples, porque é um cronograma muito simples mesmo de ser feito, tá? A gente colocou lá, inclusive eu desenhei para vocês esse plano de implementação. Opa, peraí que minha cachorra passou aqui derrubando tudo. Tá tudo ok aqui. Ah, então tá bom. A Linda. Ô, gente, depois eu vou postar uma foto da Linda pra vocês verem o boi que eu tenho aqui. Enfim, e aí, gente, o que que acontece? A gente postou esse plano de implementação, então se você tá com alguma dúvida sobre como fazer esse plano de implementação, não viaje na maionese, vai lá no nosso canal 5 para 1, que a Paulinha vai colocar o link aqui para vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram, né, Paulinha? Para que as pessoas possam entrar. Agora, e aí, gente, o que acontece? Se você tiver alguma dúvida sobre, eu vou ler em cima e embaixo, YouTube, Instagram, se você tiver alguma dúvida sobre esse requerimento e documentos, tá? A Paulinha também vai colocar aqui para vocês o link do vídeo em que a gente ensina onde pegar o requerimento, como preencher, quais os documentos, tudo bem detalhado, tá? Se você tiver qualquer dúvida, segue o vídeo lá, que é um tutorial completo sobre como fazer isso, ok? Exatamente. E aí a Paulinha vai colocar esse link aqui também, tá, Paulinha, do vídeo? Vou colocar aqui no YouTube para vocês. Se eu não me engano, é a história do José, né? E aí vocês vão ter lá, e aí vocês vão ter tudo que vocês precisam para entender como que organiza esses documentos. Enfim, gente, depois que você entrega esses documentos lá no Ministério da Agricultura, você cadastra a fábrica no CIP 2000, e existe um CIP Oracle também aí, que eu acho que tem em Goiás, no Distrito Federal, mas não é um sistema que nós temos experiência, e a gente consultou aí umas amigas muito queridas, né, e clientes de Goiás, e parece que também não está bem, esse CIP Oracle não está bem organizado lá. Mas o CIP 2000 aqui em Minas e em vários estados, ele anda super bem. E aí você tem que cadastrar a fábrica nesse CIP 2000, né? E aguardar a auditoria da fábrica pelos fiscais. Os documentos aprovados, então ele vai ler todos esses documentos que a Paulinha listou para vocês aí. Vai ler, vai avaliar, vai fazer pergunta, ele pode te devolver para você, né? Falar que, sei lá, o POP não está descrito, não está de acordo com a legislação. Exato. A planta está sem alguma informação importante, então você tem que mandar tudo bem organizadinho, bonitinho, certinho para o Ministério para facilitar a vida deles e a sua também. Documento aprovado, ele marca com você a auditoria de registro, tá? Então, ou seja, ele vai pegar e te avisar, olha, estou indo na sua fábrica. E aí, o que você precisa estar? Você não funciona ainda, você está se registrando. Você precisa estar com essas instalações perfeitas. Então, é por isso que a gente fala, gente, que as instalações precisam te ajudar, tá? Elas precisam te ajudar a você fazer os seus procedimentos e elas precisam te ajudar a você também conseguir os pontos que são referentes às instalações, tá bom? Então, beleza. E aí a gente gosta muito de chamar atenção para isso, porque a instalação muitas vezes... Opa, agora tem cachorro no colo. As instalações muitas vezes é assim. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. É o Bud, meu pitbull, de 5 quilos. Vamos lá. E o que acontece? As instalações, muitas vezes, elas são muito priorizadas na auditoria de registro, mas com o tempo elas vão sendo negligenciadas, não se faz uma manutenção predial, né, uma manutenção dessas instalações, e aí elas que uma vez foram brilhantes começam a te atrapalhar. Então, agora nós vamos para o segundo tipo de auditoria aí, Matheus e pessoal que está acompanhando a gente, que é a auditoria de rotina. Então, ou seja, você já está registrado e os fiscais começam a te visitar para fazer uma auditoria de rotina. O que acontece nessa auditoria?
eles vão olhar procedimentos e instalações, tá? E aí, por quê? Porque sua fábrica já está rodando. E você vai ter que ter os procedimentos operacionais padrões, procedimentos operacionais padrão, que a Paulinha já me ensinou o plural disso, né? É feio, mas é assim que fala, implementado, tá? Mas a gente volta a falar que as instalações continuam tendo um peso grande e que depois que você se registra é natural um relaxamento em relação às instalações, em relação à manutenção predial. A Jéssica tá falando que dá um frio na espinha só de lembrar dessas visitas. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, depois que as fábricas conseguem realmente o registro, dá aquele relaxamento na manutenção predial, mas não pode, tá, gente? E aí, na auditoria de rotina, os fiscais vão avaliar o quê? Os seus procedimentos. E aí que entram os registros, os 259 mil registros, que hoje a gente está até com um grupo de desafio em andamento, porque a gente vai chegar no final de 15 dias aí, é mostrar como fazer registros mais simples, que atendam ao objetivo, mas que sejam possíveis de serem implementados na prática e utilizados para gerar dados e informações para vocês, tá bom? E aí, o que acontece com essa auditoria? Rapidão, Júlia. Pode falar. Não, gente, dá um retorno aí para a gente se tá ok. O Eduardo falou que parece que tá travando. Para mim aqui no Instagram tá indo bem, assim. Mas aí se tiver travando, dá um retorno aí para a gente. Dá um retorno pra gente que a gente vai começar a rezar para Nossa Senhora das Lives, né, Paulinha? Que é como a gente tem feito. A gente assim, falou que gente, tá ok. Eu tô na internet da roça, então o que eu fiz? Eu liguei pro Felipe, que é a pessoa da Turbonet, que deixa meu cabo aqui maravilhoso. A Paulinha me arrumou um cabo de 200 metros para eu poder ligar no roteador, né? E poder ligar no computador. E eu falo, Felipe, pelo amor de Deus, manda para mim seu melhor sinal de 6h20 a umas 7h30, pelo menos. Depois você pode até fechar, não tem problema não, porque depois eu vou tomar cerveja, tá? Vou responder aqui os alunos. Mas antes disso, pelo amor de Deus. Então a gente começa a rezar para Nossa Senhora das Lives e ela geralmente tem atendido bastante, né, Paulinha? Tem, bastante. Ela A gente não pode reclamar disso. Exatamente. A gente tá orando bastante aqui. Bastante. Então, gente, tem uma novidade nesse ano aí na auditoria de rotina do Ministério da Agricultura, que é a fiscalização baseada em risco. Então, a gente já falou isso bastante, né? O Ministério vai fazer... Muitos de vocês tiveram que preencher aí para o Ministério um questionário, né? Para eles conseguirem avaliar o risco intrínseco do seu estabelecimento. Então, o risco intrínseco do estabelecimento é definido pelas suas atividades, você não tem como mexer, porque ele está de acordo com o volume que você produz, o tipo de espécie que você atende, se você usa ou não melhorador de desempenho, aditivo antimicrobiano melhorador de desempenho, se você usa ou não, tem autorização ou não para fabricar produtos acabados com medicamentos a partir do medicamento na forma pura. Então, isso são informações do seu próprio estabelecimento que não tem como você mexer. Mas eles colocaram uma coisa muito legal esse ano, que é o risco regulatório. Então, ou seja, todos os estabelecimentos estão no risco regulatório zero. Quando começarem as fiscalizações de rotina, que já eram para ter começado, mas mais em função da calamidade pública que nós estamos vivendo, essas auditorias foram todas empurradas para o segundo semestre, e aí eu vou falar para vocês aqui sobre isso também. O que acontece? Esse risco regulatório, eles vão começar a fazer as auditorias na fábrica e eles vão medir principalmente as boas práticas de fabricação, que vão te gerar o seu risco regulatório, que pode continuar no zero, que é onde você quer ficar para o resto da sua vida, ou se você não tiver as boas práticas de fabricação bem implementadas, ou seja, os procedimentos operacionais e os indícios ao vivo e em loco que comprovam que você respeita a legislação e respeita as boas práticas de fabricação principalmente, o seu risco vai aumentando para 1 e para 2, e aí sua auditoria oficial, né, a presença do fiscal na sua fábrica vai ter que ser mais frequente. E lembrando que, né, se você desrespeita as boas práticas, essa presença pode gerar várias penalidades aí de acordo com o tipo de item que você está infringindo. E aí, gente, eu quero pedir para a Paulinha ler para vocês, a Paulinha que é a rainha do clipping, tá, Paulinha? A Paulinha separou ali para vocês um bloquinho de notas também. Quais os itens que vão ser mais cobrados em relação ao risco regulatório referente a boas práticas de fabricação, tá? Tem outras coisas também, por exemplo, você desacatar um fiscal, você fazer hora para
começar a fiscalização, então isso também vai ser cobrado. Mas aqui nós vamos falar, tratar só de boas práticas de fabricação, porque aqui a gente sabe que ninguém vai fazer esse tipo de coisa com fiscal, né, e nem quer esse tipo de risco, só para realmente vocês saberem o que vai ser cobrado, e a gente vai comentando aí à medida que ela for lendo. Você lê para mim, Paulinha? Porque de cabeça eu não sei, então eu preciso que a Paulinha vá me ajudando aí. Primeiro, né, são vários, tá, gente? Vou lendo um por um e aí a gente vai falando, a Júlia vai falando de qual POP que é. Ter em estoque ou utilizar matéria-prima ou produtos proibidos por legislação específica. Ou seja, isso aí é falha onde? No procedimento operacional padrão número 1. Você recebeu a matéria-prima, deixou ela entrar, mas não avaliou rotulagem, não viu se ela realmente podia ser utilizada na sua fábrica, né? E aí eles falam uma coisa muito interessante, é por ter em estoque ou utilizar. Se você já tiver em estoque, você não precisa nem estar utilizando, que você vai ter um problema. Então, fale no POP 1, que é de qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens. E quem já assistiu a gente falando sobre POP, sabe que a gente fala que esse é o POP 1, né, Paulinha? Porque é o primeiro POP que aparece na IN 04. Mas pode ser o POP 10 para vocês, o POP 20, tá bom? Então, é só para a gente ir adequando aí o jeito que a gente faz com o jeito que vocês têm na sua fábrica. Próximo. Por ter em estoque ou utilizar medicamentos sem autorização do MAPA. Ou seja, você não tem autorização para IN65 e tem medicamento lá na sua fábrica, né? Então, você não tem habilitação M, não passou por todo o processo da IN65 e tem medicamento na sua fábrica. Então, você também está tendo falha. E também o POP 1 que você está recebendo medicamento sem poder receber e está armazenando medicamento sem poder armazenar. Tem que ter uma área específica para isso, né? Então, ou seja, você também vai ter problemas aí em relação ao risco regulatório. Isso aí acontece, inclusive, às vezes, de confundir, né? Porque às vezes um aditivo antimicrobiano melhorador de desempenho tem também a mesma, o mesmo princípio ativo de um medicamento. E às vezes nessa aquisição da matéria-prima pode vir, às vezes, um medicamento ao invés de um aditivo melhorador de desempenho. Tá, Mari, eu vi sua pergunta aí sobre IN65 e prorrogação. A gente vai falar sobre isso. A Paulinha anota aí no bloco de notas que a gente vai falar no finalzinho, viu? Ok, deixa eu anotar aqui. Pode fazer a pergunta, viu, gente? A Paulinha vai anotar tudo para a gente responder depois. Então, próximos itens. Não implementar efetivamente as boas práticas de fabricação isolada ou cumulativamente nos seguintes itens. Aí são vários itens, eu vou citar um por um. Evidências de descumprimento à grade de sensibilidade. Ou seja, POP 5 aí está descrito, você fala qual que é a sua sequência de fabricação e você não está cumprindo isso, né? Então, você está colocando aí espécies animais em risco ou categorias animais sensíveis em risco também. Então, uma falha no POP de prevenção da contaminação cruzada. Evidências de utilização de substâncias não contempladas na grade de sensibilidade. De noite, POP 5 está de novo, né? POP 5 está em alta aí, né, Paulinha, nesse risco regulatório. Mesma coisa, falha na prevenção da contaminação cruzada. Então, sua sequência de fabricação, sua grade de sensibilidade tem substâncias e tem outras substâncias da sua fábrica que não estão sendo contempladas nela. É como se, por exemplo, você utilizasse, vamos falar, a monenzina, e ela não está sendo contemplada aí como um risco se você também faz a ração para equinos. Gente, não é marcação com a monenzina, eu sempre dou esse exemplo porque fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Próximo. Vamos lá. Deficiência de monitoramento de parâmetros de processos relacionados à segurança dos produtos, quer por ausência de equipamentos de medição, quer por falta de calibração ou por inexistência de registros. Então, ou seja, você está aí principalmente com falha no POP 6, né, de manutenção dos equipamentos e calibração dos instrumentos, tá? Então, ficar atento aí a essa situação. Utilizar processos de limpeza não validados, quer por tipo de material, quer por quantidade utilizada, tanto de linha quanto de caminhões. Então, ou seja, procedimentos de limpeza está no POP 2, que é a higiene das instalações, equipamentos e utensílios, mas quando a gente fala de validação, é uma falha também na prevenção da contaminação cruzada, tá? Você está usando, por exemplo, uma limpeza de arrasto que você não validou que realmente arrasta as substâncias aí, os ingredientes críticos, tá bom? E POP 5 de prevenção da contaminação cruzada. Se eu esquecer de falar o nome do POP, Paulinha,
Você vai me corrigindo aí, porque é tão natural para mim falar POP 5, POP 2, que eu tenho que sempre me policiar. Registros não auditáveis do cumprimento da sequência de produção. Mais uma vez aí um problema na prevenção da contaminação cruzada e possivelmente esse registro vai estar lá no seu POP 9, né? Na sua ordem de produção, no seu registro de monitoramento da produção de ração. Então, é realmente que você não está seguindo a sequência que você estabeleceu, falha na prevenção da contaminação cruzada. Evidências ou vestígios de pragas durante a verificação oficial. Falei no POP que a Paulinha adora, o POP 7 de controle integrado de pragas. Então, ou seja, a presença de pragas ou vestígios, né? Fezes, penas, coisas que comprovem a presença dela também é uma falha e é falha no POP 7, do controle integrado de pragas. Isso. Próximo. Não manter registros auditáveis da recepção de matérias-primas, ingredientes e insumos, especificando procedência, quantidade e qualidade, controles do processo de fabricação, produtos fabricados, estoque, expedição e destino, sendo incapaz de realizar rastreabilidade. Ou seja, falha em praticamente tudo aí que é extremamente importante. Você pega desde a falha do POP 1, né, que pega toda a recepção de matéria-prima aí, até a parte do POP 9, do que entrou aí no seu produto acabado, quais matérias-primas que entraram, porque depois você simplesmente não consegue falar, olha, esse lote aqui de produto acabado meu, entrou a matéria-prima lote tal, o milho, o farelo de soja lote tal, o calcário lote tal, o sal lote tal, tá? Então, ou seja, a gente tem falha aí no processo de rastreabilidade, POP 1 e POP 9 principalmente. Então, qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens, que é o primeiro POP que aparece, por isso eu chamo de POP 1, e o POP 9, que é de rastreabilidade e recolhimento. Sim. Próximo. Adquirir ou utilizar matéria-prima ou produto não registrado ou não indicado para alimentação animal. Falha aí também, né, no POP 1, no recebimento ali do produto, que você não verificou isso, colocou para dentro da sua fábrica, armazenou e está utilizando. Qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens. Falha aí no controle de matérias-primas. Isso. E aí, tem aqui, na verdade, mais 3 itens sobre matéria-prima. Posso ler os 3 de uma vez? Pode ler os 3 de uma vez. Pode ler os 3 de uma vez. Ter em Se estoque... você está falando que é sobre matéria-prima, eu acredito. Ter em estoque ou utilizar matéria-prima ou produto não indicado para espécie ou categoria animal. Ter em estoque ou utilizar produtos oriundos de estabelecimentos sem registro na fabricação de outros produtos destinados à alimentação animal. Ter em estoque ou utilizar produtos vencidos na fabricação de outros produtos destinados à alimentação animal. Exatamente. Falha aí no controle de matéria-prima, tá certinha, viu, Paulinha? E aí o que eu acho que é interessante... Aprendi, né? Aprendeu, você tá de parabéns, viu, Paulinha? O que eu acho interessante aí? Ter em estoque ou utilizar. Então, você não precisa necessariamente utilizar. Se você tiver em estoque, já tá errado, tá bom? E aí, eu acho que acabou. Ok, então, ou seja, gente, as boas práticas na auditoria de rotina vão começar a ser muito cobradas, porque eles querem avaliar o seu risco regulatório. E aí, a partir do risco intrínseco com o seu risco regulatório, eles vão virar e falar assim, olha, a partir de agora eu vim na sua fábrica a cada 6 meses ou não, a partir de agora eu vou vir na sua fábrica a cada 1 ano e meio, tá bom? E aí vai ser feito dessa forma. Gente, e eu acho que é muito importante a gente falar uma coisa, que o intuito dessas cobranças é garantir que os alimentos dos animais que estão sendo produzidos tenham qualidade e sejam seguros, né? Boas práticas, a gente sempre fala isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não tem que ser um bicho de 7 cabeças. Então, se tá complicado, é porque a gente está complicando muito mais do que o necessário, tá bom? São obrigações básicas das fábricas que estão sendo cobradas e isso é muito legal. Então, é isso que vai ser mais cobrado na auditoria de rotina daqui para frente, tá bom? Então, basicamente, a gente falou muito aí de POP 1, de POP 5, de POP 9, falamos de POP 7, de POP 6 também e de POP 2, né, que é funcionar nas condições higiênico-sanitárias, que é a primeira coisa que eles falam lá. Porque é isso que a gente fala, se o fiscal chegar na sua fábrica e sua fábrica tiver um caos de suja, aí ele vai achar todos os problemas. Agora, sua fábrica está toda organizadinha, toda limpinha, aí os problemas vão ser bem menos encontrados, né? Então, por quê? Porque existe procedimento operacional padrão em andamento, tá? Então, a gente falou primeiro da auditoria de registro e agora da auditoria de rotina.
Paulina, na hora que eu terminar de falar de todas as auditorias, você me lembra de falar como que isso vai funcionar agora na situação de calamidade pública, tá? Para eu não esquecer. Uhum. Outra auditoria possível, Matheus, é a auditoria para autorização de medicamentos. E essa auditoria é a mais pedreira de todos. É uma auditoria da tropa de elite do mapa mesmo, é um pente fino que passa na sua fábrica. A gente teve a alegria de participar de uma com 3 fiscais muito bons, muito detalhistas. E isso é muito bom, gente, porque quanto mais auditoria a gente tem, mais apto a receber auditoria a gente está. Então, foi uma felicidade muito grande. A gente viu o fiscal subindo em caixa d'água e a gente ficou muito feliz porque a gente faz isso, né, Paulinha? Uhum. Então, é muito bom saber que, tipo assim, o que a gente faz e prepara os nossos clientes para receberem está acontecendo na prática também. E é muito engraçado porque na auditoria de autorização para medicamentos, as pessoas têm muita preocupação com o estudo. Então, a validação da limpeza, a homogeneidade da mistura. Mas, gente, falar um negócio para vocês, o estudo você faz tudo, você manda, né, um pedido para o Ministério falando para você que você vai fazer esse estudo todo, você faz isso tudo, testa, beleza. O que é o mais difícil, na minha opinião, para autorização, para utilizar medicamentos, é passar nessa auditoria. Então, quem estiver preocupado aí de conseguir habilitação para fabricar produto como medicamento a partir do medicamento na forma pura, fique muito atento se os seus procedimentos operacionais padrões estão perfeitos, tá? E se a sua instalação também está perfeita. E aí, gente, o que acontece? Finalizada a auditoria, então, aqui eu falei das auditorias que são oficiais, que é a de registro, a auditoria da rotina, auditoria para habilitação para você utilizar medicamento na forma pura, e tem também a auditoria de denúncia, que eu espero que ninguém passe por isso, né? A auditoria de denúncia é quando você está funcionando sem registro, de forma clandestina, fabricando e vendendo seu produto, sua ração ou seu produto acabado, e você é denunciado e o fiscal tem que ir aí na sua fábrica. E aí você vai ter uma auditoria de denúncia que também vai seguir esse roteiro e você vai ter multa, né? Você vai ter apreensão de matéria-prima e tem uma série de coisas lá, equipamentos lacrados, tem uma série de coisas que acontecem. Gente, então para vocês que ficaram aqui até o finalzinho, que nós estamos chegando no final da live, a gente vai falar 5 dicas, né, Paulinha, que a gente dá, e é uma metodologia que a gente desenvolveu e que tem funcionado muito bem, né, Paulinha? E que nem sempre foi óbvio pra gente, né? A gente não fazia assim no começo. Deixa eu explicar para vocês como que a gente fazia auditoria nos nossos clientes presenciais no começo. A gente pegava o anexo 2, né, Paulinha? Que, na verdade, ele está todo na nossa cabeça, a gente tem praticamente ele decorado. E aí a gente ia, por exemplo, passava lá na Moega, na área de recepção de matéria-prima granel, matéria-prima ensacada, produção, expedição, olhava, por exemplo, o piso de todas essas áreas. E aí tinha lá, piso em bom estado de limpeza e conservação. Lindeza maravilhosa. Piso em bom estado de limpeza e conservação. O que acontece? A gente tirava foto dos pisos que estavam em mau estado de limpeza e conservação, colocava todas as pessoas, né, que queriam assistir ali o resultado da auditoria numa sala e saía falando do piso de todas as áreas. Então, o que acontece? O que a gente percebeu? É muito ruim. Às vezes você está trabalhando lá na produção e lá o piso da expedição que está sujo, nem é você que trabalha lá no piso da expedição e você está vendo uma coisa que você não pode resolver, que você só pode resolver ali no piso da produção. Então, foi assim, eu nem lembro, Paulinha, quando que a gente resolveu setorizar, mas eu lembro que foi assim, foi maravilhoso, né? Porque os resultados, gente, foram assim, melhoraram demais. Então, o que a gente faz? Primeira dica, anota isso e implementa isso na sua fábrica, pelo amor de Deus. Setoriza a auditoria. O que significa isso? Trata cada área da sua fábrica como uma área única, tá? Então, a área de recepção de matéria-prima a granel. Lá você vai olhar o teto, a parede, o piso, tanto a limpeza quanto a conservação. Tudo você vai olhar na área de matéria-prima granel. Depois você vai lá para a área de recepção de matéria-prima ensacada. Vai olhar tudo naquela área. Então, você vai fazer auditorias separadinhas por áreas. Por quê, gente? Parece uma coisa tão simples, mas sabe por que facilita? Porque quando você apresenta que o piso está em mau estado de conservação, você sabe onde que está o piso em mau estado de conservação. Então, ao invés de você achar que a fábrica inteira está com piso em ruim estado de conservação, às vezes é só uma área que está com piso em mau estado de conservação. Então, ajuda muito, muito, muito. E quando você setoriza, as pessoas se tornam donas daquela área. Porque o que a gente faz? A gente fala, quem é a turma da recepção de matéria-prima ensacada?
essa turma é o dono dessa área. Inclusive, a gente compete entre a gente, né, Paulinha? Por que rola? Eu viro dono da área junto com os meninos também, porque eu tenho as minhas áreas que eu audito e a Paulinha as áreas dela. Então, a gente começa a competir. Eu falo, Paulinha, olha aqui, ó, minha área deu 93%, quero ver se você faz melhor. Então, a gente começa a competir entre a gente, isso é muito bom. E é uma competição super saudável, super sadia, porque é o quê? Para melhorar a fábrica como um todo, né? Então, assim, é maravilhoso. Depois que a gente começou a setorizar, a vida melhorou 100%. E aí você chama a pessoa só daquela área para corrigir o que está ali só naquela área, tá? Então você consegue, tipo assim, focar no problema, focar nas pessoas que estão ali e agir muito mais efetivamente em cima do que você está vendo ali como não conformidade. Então essa é a dica número 1. Setoriza. Setoriza. Dica número 2, gente. A gente tem um olho treinado para buscar só coisa ruim, tá? A gente fica procurando não conformidade e tá tudo bem. Não é porque a gente é mal, não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é mal amado, nada disso. É porque a nossa obrigação é achar coisa ruim. Eu sempre brinco e falo assim, ainda bem que é a gente que tá falando, porque a gente dá um leve puxão de orelha, tenta achar uma solução junto com vocês, e o fiscal, né, que multa, que interdita. Então, assim, o nosso olho é treinado para achar coisa ruim. Só que é muito importante a gente começar a achar coisas boas também, gente. Os pontos negativos ensinam. Quando você fala, gente, tem que limpar mais aqui, olha como que tá sujo, realmente isso ensina. Agora, o que inspira é ponto positivo, né? O que inspira é você pegar uma auditoria anterior, você tirou uma foto daquele cantinho que estava imundo, e aí você comentou, falou, olha, gente, aqui a gente tem que arrumar e tudo. Aí chega na outra auditoria, você pega o mesmo canto e ele tá super limpo. E aí você coloca todos os pontos positivos. Faça auditoria mostrando os pontos positivos também. Todo mundo gosta de ganhar um parabéns, gente. Não tem nada mais maravilhoso do que o reconhecimento do seu bom trabalho. Então, ache os pontos negativos, mas treine o seu olho para os pontos positivos também, tá? Pontos negativos ensinam, pontos positivos inspiram, tá? E nada melhor do que as pessoas inspiradas a fazer bem feito, tá bom? Dar parabéns pelo bom trabalho é muito importante e é maravilhoso. A gente gosta e dar parabéns para os outros também é tão gostoso quanto receber. Então, façam isso e, né, executem isso assim sempre. Outra coisa super importante, terceiro ponto, tá? Separar o que é comportamento do que é investimento. Teto limpo e em bom estado de conservação. Teto limpo é comportamento. Em bom estado de conservação é investimento. Adianta você virar para o seu colaborador que está lá mantendo aquele teto limpo, a fábrica toda limpa, que o teto está em mau estado de conservação, ele vai tirar o dinheiro do bolso dele e trocar a telha? Não vai. Então, não adianta você cobrar a conservação nesse sentido de investimento, tá? Do colaborador. E aí, o que é muito legal? Separa o seu checklist. Você pode pegar seguindo lá o Ministério da Agricultura, mas separa o que é comportamento e o que é investimento. Piso limpo é comportamento. Piso em mau estado de conservação é investimento, tá? Então, piso limpo, piso sujo, é só ele limpar. Piso em mau estado de conservação, o dono, né, quem carrega a tocha, vai ter que realmente investir aí na conservação. E aí, é claro que às vezes pode ter tido um mau uso, né? Então a gente vai ter que ver o que aconteceu para também corrigir aí problemas de comportamento. O que acontece? Por que é muito importante você separar as coisas? Porque, gente, quando você cobra o comportamento e cobra dessa forma setorizada, os meninos, eles querem que a turma da fábrica, né? E como a gente está competindo junto e eu e a Paulinha estamos competindo, a gente quer melhorar cada vez mais. Então, a gente se empenha ao máximo no comportamento. Se você coloca um investimento caindo a pontuação dele naquela área ali, como um item não conforme para ele, o que você faz? Você dá aquela desanimada, porque ele pensa assim, nossa, nunca vou conseguir. Então, o que a gente faz? A gente coloca junto no checklist o que é comportamento e o que é investimento. E aí a gente mostra para eles que no comportamento, por exemplo, se aquela área para ela ficar 100%, só em comportamento, itens de comportamento, eles conseguem chegar a 93%. E isso é o 100% deles. Os outros 7% vai depender de um investimento, depende de quem carrega a tocha, depende do chefe, depende do dono da fábrica. Então, o que a gente fala? Gente, vocês nos ajudem a convencer
um investimento nessa área. Então, é muito bonitinho, que às vezes a gente tem 91%, eles falam assim, próximo checklist que vocês fizerem aqui, vocês vão ver, vai ser 93%, não é, Paulinha? É assim E aí, no mesmo. próximo checklist, gente, é 93%. E é impressionante como que eles conseguem compensar as falhas que tem com um comportamento cada vez melhor, né? Um controle cada vez maior, os procedimentos cada vez mais bem executados. E eles, inclusive, ajudam. Quando você tem um comportamento perfeito, você consegue ver onde está o problema, onde está o vazamento do equipamento, o que está sujando mais, porque você consegue enxergar essas coisas. Então, fiquem atentos, porque separa o que é comportamento de investimento, cobra comportamento para depois você chegar para o dono da fábrica e falar assim, que é o seu chefe, ou às vezes é você mesmo, agora eles chegaram no limite do que eles podem melhorar. Né? Precisamos agora, eles merecem um investimento aqui nessa área para tornar a vida deles mais fácil ali. Um piso melhor, que fica mais fácil de ser limpo, um piso mais liso, tá bom? Então, item 3, a gente já falou, a dica 3. Dica 4. Faça da auditoria um processo rotineiro. Não espera o mapa aí te auditar. Não espera a certificadora aí te auditar. Faça disso um processo rotineiro na sua fábrica. E aí faz auditoria comparativa, tá? Como que estava hoje, como que ficou... A gente sempre faz isso, né, Paulinha? A gente pega auditorias desde a primeira vez que a gente fez e vai vendo como que está melhorando, né? O que que aconteceu para melhorar. E aí isso é muito legal, gente, porque se olhar para trás e ver que você melhorou, te dá vontade de, tipo assim, você não quer nem mais 100%, você quer 200%. Isso é muito gostoso, né, Paulinha? A gente vê e vê como as coisas são interessantes. E aí também, quando você faz um processo... E manter, né, também um bom resultado. Às vezes a gente acha que chegou em 100%, eles não vão continuar empenhados, mas o fato de manter um bom resultado também é muito bom. Então, isso também é importante a gente parabenizar. Exatamente. E a gente sempre fala isso. É mais fácil você melhorar do que você manter o que está excelente, tá? Porque quando você chega na excelência, o que você faz? Relaxa. E aí as coisas naturalmente dão aquela piorada, tá? Então, manter o bom resultado é muito mais difícil do que melhorar. Porque quando você está no fundo do poço, você só pode olhar para cima, né? Então, você só pode melhorar. Agora, na hora que você está lá em cima, você ficar lá é mais difícil, tá? Então, assim, faz da auditoria um processo rotineiro. E aí, sendo um processo rotineiro, a gente vai para a quinta dica, que é coloca isso em gráfico, tá? Coloque isso em gráfico. Não são gráficos mirabolantes, não precisa de um conhecimento assim absurdo de Excel. Pode ser um gráfico pizza do que é não conforme, do que é conforme. E aí você coloca por áreas e geral. Para quê? Para que as pessoas vejam como que a área delas está, cada um na sua área, porque eu falei que a primeira dica era setorizar, e como cada área está impactando positivamente ou negativamente no resultado final. Isso é muito legal, gente. Principalmente quando você tem na fábrica, às vezes um colaborador é uma área que os colaboradores são mais motivados, eles gostam de ver melhor, você mostra, olha como essa área aqui funciona bem e como ela ajuda a fábrica como um todo. E não é para gerar uma competição, tipo assim, sua área tá, minha área é boa e problema é seu que a área é ruim. Não. Porque como você faz a pontuação geral, porque eu sempre falo isso, se tiver 20 colaboradores, 19 estiverem fazendo e um não estiver fazendo, ferra com tudo da fábrica. Então, todo mundo tem que ter a mesma atenção e a mesma dedicação. Então, mostra para eles como que eles contribuem para a maior pontuação da fábrica, para o melhor BPF da fábrica. Isso é muito importante. Isso é gestão à vista. Pode colocar, imprime no papel e coloca lá na parede do banheiro, na parede do refeitório, mas mostra e dá parabéns pelas melhorias, tá, gente? Se estava 40 na auditoria anterior e nessa foi para 42, dá parabéns, tá? Olha, fotografa a auditoria que você faz, que você acostumar a olhar aquela área que você olha antes, porque a gente, como a gente fica procurando só ponto negativo, se a gente não olhar a foto anterior, a gente não consegue ver o que melhorou, né, Paulinha? Isso ajuda muito. A gente tira uma foto, gente, e quando a gente faz a auditoria comparativa, a gente tira a mesma foto, para a gente conseguir ver o que melhorou de uma para outra, tá? Então, fiquem atentos a isso. E isso que a Júlia falou da setorização é importante, né? Assim, a gente setoriza para facilitar, mas não é para separar a fábrica e um competir contra o outro ou ver quem é melhor. É para eles entenderem que eles são uma equipe mesmo. E eles vão entender isso quando você pega a pontuação geral, e é a pontuação geral que vai levar a fábrica para um parabéns ou para um não. Gente, nós temos que melhorar muito, entendeu?
Mas é importante parabenizar os bons comportamentos, porque o bom comportamento de uma área inspira o outro, né? Você vê alguém recebendo parabéns, você também quer parabéns, né? A gente é assim, a gente naturalmente quer o reconhecimento do outro, né? Isso é muito importante, tá? E é muito importante reconhecer, tá, gente? Porque são eles que estão ali todos os dias, essa turma de fábrica maravilhosa, e são elas que têm que ser parabenizadas pelo bom resultado. Olha, agora é a tia. Agora é o meu cachorro. Agora é a minha. Ai, meu Deus, ela só tem um, viu, gente? Você sabe que eu uso uma técnica, né? Eu alimento todo mundo antes da live, porque aí fica todo mundo dormindo na hora da live. Porque se eu não alimentar todo mundo antes da live, gente, eles carregam o computador. A Paulinha sabe como é. Eu tenho uma cachorra aqui que bate panela. Ela vai lá, ela pega bate a panela dela, a negócio de botar ração e vai batendo na casa inteira pra te falar, olha, eu quero ração. E ela é gorda, viu, gente? Ela tá bem alimentada. Bom, o que eu queria fazer com vocês aqui? Um resumão de tudo que a gente viu aqui hoje. Vamos fazer? Então, vamos lá. Primeiro, a gente viu aqui hoje auditoria para registro, auditoria de rotina, auditoria para autorização, né, de fabricação de produtos com medicamentos a partir do uso de medicamento na forma pura e auditorias de denúncia, que a gente comentou sobre isso, né? A gente comentou aqui quais POPs que vão ser os mais cobrados nas auditorias a partir de agora, né, com a fiscalização baseada em risco. Então, POP 1, que é de qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens, vai ser muito cobrado. POP 2, que é a higienização das instalações, equipamentos e utensílios, vai ser muito cobrado. O POP 5, que é o de prevenção da contaminação cruzada, está em alta mais do que nunca. Vamos fazer uma live sobre isso nessa semana, fiquem ligados também. O POP 7, POP 6 de manutenção das instalações e calibração dos instrumentos também vai ser cobrado. O POP 7 da Paulinha do controle integrado de pragas também vai ser muito cobrado. E o POP 9 de rastreabilidade e recolhimento, maravilhoso, também vai ser muito, muito, muito cobrado. E eu gosto muito do POP 9, porque o POP 9 eu falo que é uma volta em todos os POPs, né? Então ajuda muito a você conferir se está tudo andando direitinho na sua fábrica. Então, fiquem atentos para que o risco regulatório seja zero quando os fiscais voltarem a auditar aí os estabelecimentos após passar esse processo todo de calamidade pública. E aqui também, gente, a gente viu como fazer um plano de ação e a diferença entre ação corretiva e ação preventiva, né? Qual foi a dica que a gente deu? Telhado com goteira, ação corretiva, tira a matéria-prima de onde está molhando, separa os sacos que estão molhados, né, e joga fora, porque você não vai poder utilizar. Cobre aquela pilha ali com lona. Essa é a ação corretiva que você faz imediato. Depende de comportamento de fazer. A ação preventiva é trocar o telhado, né? É para não acontecer mais aquele problema, tá? E a gente deu aqui para vocês 5 dicas para vocês fazerem auditorias na fábrica de vocês e engajar os seus colaboradores a manter a fábrica sempre apta a ser auditada. A gente não quer, gente, que vocês sintam frio na barriga, de medo, tá? Porque o frio na barriga é natural quando vai receber um fiscal, quando ele aparece de repente. Isso a gente tem naturalmente porque, na verdade, é até uma ansiedade mesmo, né? Mas a gente quer que vocês tenham a tranquilidade de receber e saber que tá tudo certo. Então, o que vocês vão fazer? Setorizar a auditoria, buscar pontos positivos, não só pontos negativos, porque pontos negativos ensinam, mas pontos positivos inspiram. Lembrem-se disso, tá? Separar itens que são de comportamento de itens que são investimento. Então, ficar muito atento a isso, tá? Não cobre investimento de coisas que precisam de comportamento. E só um minutinho, gente, que eu acho que a minha avó chegou aqui na porta. Vovó, é que você chega com a minha voz e todo mundo fica escutando. Não terminou ainda, não? Não. Minha avó, a gente, veio me chamar para tomar uma cervejinha aqui. Eu falei com ela que já tá acabando, viu? Hoje então, separar amigos. Exato. Aí, vou tomar cervejinha com a vovó hoje. Cerveja é agro, né? Então, nós vamos separar comportamento de investimento, tá? Vai estar como pontuação naquele item, mas é muito importante que vocês saibam cobrar o comportamento de quem precisa ser cobrado e cobrar o investimento de quem tem realmente a condição de investir, tá? Tornar as auditorias um processo
rotineiro. Minha avó é a melhor avó do mundo, Jéssica. A melhor avó do mundo, gente. Depois vocês vão conhecer ela lá no 5-para-1. Tem uma foto dela tomando uma cervejinha no lugar predileto dela, lotado de cachorro em volta. Por isso que eu tenho tanto cachorro assim, porque ela é pior do que eu. Mas vamos lá. Tornar a auditoria um processo rotineiro, tá? Fazer auditorias comparativas, mensurar isso, colocar num gráfico, na forma de gestão à vista, que eles consigam ver como a área deles contribui para o resultado final. Então, gráfico por áreas, mas um resultado final que englobe a pontuação de todas as áreas, tá? Então, fique muito atento a isso. Era isso que eu tinha para falar para você. Se a Paulinha quiser falar as perguntas que foram feitas. A pergunta foi se o zootecnista pode atuar na área de inspeção. Eu imagino que seja se o zootecnista pode atuar na área de inspeção de fábrica. Não só pode, como deve. Fábrica de ração é a sua cara, zootecnista. Gente, fábrica de ração, o responsável técnico, né? A pessoa que vai atuar na inspeção da fábrica, mas não como responsável técnico. É o veterinário, o zootecnista, o agrônomo. Para algumas fábricas de alimentos para animais entram os químicos, os engenheiros químicos e os farmacêuticos. Mas o que eu quero falar para vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de dizer. Fábrica de ração é extremamente inclusiva. A área de qualidade é para todos. Para todos. Para quem tem formação, para quem não tem formação. É uma área que todo mundo pode atuar. Quanto mais multidisciplinar for a equipe, melhor é, né, Paulinha? A gente tem excelentes exemplos de equipes de qualidade compostas por zootecnista, veterinário, biólogo, químico. É muito maravilhoso poder atuar com várias pessoas. Você trabalhar em parceria com segurança do trabalho na sua fábrica, nos POPs, é demais. A gente aprende muito. Então, assim, eu vou te falar uma coisa. Eu amo qualidade, porque eu acho qualidade extremamente inclusivo para quem é formado e para quem não é formado, tá? Então, fiquem atentos aí, que é uma excelente área para trabalhar. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a essa área. Foquem nisso, porque é apaixonante. Vocês vão ver como que é bom e como tem cada gente bacana trabalhando das mais diversas formações e formações nenhuma, né, Paulinha? É, verdade. E a gente aprende muito. Todos os procedimentos operacionais padrão devem ser registrados na fábrica em documentação? Então, você precisa... O que acontece com os registros? Gente, os registros são para comprovar os procedimentos operacionais. Por quê? Porque o fiscal não vai ficar um ano na sua fábrica vendo se você está limpando as instalações. Ele vai chegar e vai olhar, olha, tá limpo. Deixa eu ver se eles têm um plano de limpeza aqui, por exemplo. Maria Helena Lindeza, se a gente tem um plano, de nada, Isa, por responder a sua pergunta, de nada. Se você tem um plano de limpeza e se você segue. E aí, se ele está vendo que você está seguindo e que a instalação está limpa, ele está comprovando ao vivo e através dos registros que o seu plano de limpeza, por exemplo, atende. O que acontece? Tem muitos procedimentos hoje que já são direto no sistema de gestão da própria empresa. Por exemplo, a gente tem muitos procedimentos de rastreabilidade que a gente faz no software de gestão da fábrica, da automação mesmo da fábrica. O que é importante? Que esses registros, né, sejam possíveis de ser auditados, né, que eles não sejam possíveis de ser, por exemplo, fraudados e que você tenha eles disponíveis facilmente na hora que o fiscal estiver na sua fábrica, tá? Então, os registros são para comprovar que você tem os procedimentos operacionais padrão rodando perfeitamente, e aí ele também vai verificar em loco. Porque também, por exemplo, se ele olha lá, ei, Denner, se ele olha lá que você tá lá cumprindo a limpeza bonitinha, anotando tudo, e sua fábrica tá imunda, ou você tá fazendo um registro para inglês e fiscal ver, ou o plano de limpeza que você colocou não tá atendendo para manter a fábrica limpa. Então, você vai ter que aumentar a frequência de limpeza, né? Ou mudar o procedimento, tá bom? Olha que legal aqui, né? A Fernanda falando que é química, a Bianca que é bióloga. Ai, tá, gente, maravilhoso. Venham, tá vendo? Legal. É isso aí. Fábrica de ração é extremamente inclusivo. Área de qualidade é maravilhosa, tá? Maravilhosa. E venham porque vocês ajudam muito e é trocando experiência com as diversas experiências que a gente melhora, tá? É assim que a gente aprende. Qual a melhor forma de consolidar no pensamento dos funcionários a necessidade, obrigação da rotina de limpeza e organização da fábrica complementar aos treinamentos? Complementar aos treinamentos. Então, o que a gente fala, gente? A primeira coisa para você consolidar isso
no coração do colaborador, né? Porque não é nem na cabeça, é no coração que entra o BPF, é você sempre explicar o porquê de cada procedimento. Por que é importante manter a fábrica limpa? Por que é importante limpar os equipamentos por dentro? Por que é importante seguir uma sequência de fabricação? A gente foca muito nisso, inclusive a gente está com um grupo de desafio aí, né? Ajudando 30 e quantas pessoas, Paulinha? 33? 34? 35? 35 pessoas, né, juntas ali a construir procedimentos operacionais padrão que sejam a cara da sua fábrica, com registro que seja a cara da sua fábrica. E o que a gente mais está batendo e falando é para a gente sempre estudar o porquê de um procedimento e sempre saber explicar o porquê do procedimento. A gente pode associar história, né, a esse procedimento aqui. A gente falou muito sobre isso lá quando a gente está falando de higiene pessoal do POP 3, falar e como nunca higiene pessoal nunca foi tão importante como agora, como lavar a mão previne um monte de doenças, né? A gente explica muito a rastreabilidade e o recolhimento pela situação da Baker que teve lá com o dietileno glicol. Às vezes você pode usar situações da sua própria fábrica também que aconteceu, né? Por exemplo, a gente fez uma classificação de milho, o milho veio com 16% de umidade, a gente aceitou e aí o que aconteceu? O fubá mofou inteiro. Então, ou seja, por que a gente não pode aceitar o milho com uma alta umidade, né? Porque vai ter ali um problema ali da umidade no produto acabado, e aí você vai, né, reduzir a vida útil daquele produto acabado, vai reduzir. Então, ou seja, tem várias histórias que acontecem na própria fábrica que a gente consegue usar o porquê. Então, todo procedimento, gente, ele não pode ser goela abaixo e não pode ser um porquê, assim, porque tá na IN 04, porque é lei. É lei, a gente sempre fala isso. Mas busca o porquê do procedimento que você está implementando. Se você consegue transferir esse conhecimento para quem está executando, isso entra no coração, isso não sai nunca mais. Isso eu juro para vocês, tá? Então, encontra diversas formas de explicar o porquê até que você seja claro o suficiente para ele te compreender. Tá bom? E aí, outra coisa, para que isso, né, fique além dos treinamentos, é auditoria de rotina que a gente falou aqui, né? Auditoria de rotina e comparativa. Você foi na primeira auditoria, viu que não estava legal, você conversou, arrumou. Sabe o que acontece para a gente nas fábricas? Deixa eu contar para vocês. A gente faz auditoria tirando foto, né, Paulinha? Uhum. A gente comentou aqui com vocês. Por que a gente tira foto? Primeiro, para mostrar o que a gente viu que estava não conforme. Para depois eu falar, olha, ô José, sabe aquele cantinho lá da área de matéria-prima? Não, eu mostro para ele. Olha só como que estava. Eu tenho uma foto maravilhosa da área de produção de uma fábrica linda que a gente chama, que durante a produção tava uma zona, né, Paulinha? Porque mexe com muita sacaria, então tava um cenário de guerra, não foi? E eu tenho essa foto, gente, isso é foto de porta-retrato. Eu tirei essa foto da área de produção numa auditoria. E aí eu falei, gente, a gente vai produzindo, vai dobrando os sacos, vai separando, não pode ficar esse cenário de guerra. Foi tão engraçado que na hora que eu mostrei a foto, os meninos começaram a rir. Porque quando você tá naquela rotina no dia a dia, você não percebe. Entendeu? Você não percebe, não é de maldade, você não percebe. Aí eu mostrei, eu falei, o que é isso, gente? Isso é produção, isso é guerra. Aí eles, kkkk. Aí eu falei assim, então, nós vamos aprender a produzir de forma organizada. Gente, eu tenho a foto da outra auditoria que eu fiz durante o horário de produção, no mesmo horário, né? Porque a gente geralmente faz no mesmo horário essas auditorias. Parecia que não estava nem tendo produção, não é, Paulinha? E aí eu peguei essa foto do antes, coloquei a foto do depois do mesmo ângulo. Gente, eles começaram a rir como que a gente trabalhava naquela zona. E aí eles mesmos se conscientizam. Então aprendam a tirar foto do lugar. Na outra auditoria, tira foto do mesmo lugar. E tudo que tiver melhorado mostra, dá parabéns. É muito maravilhoso, porque eles já começam a se fiscalizarem, entendeu? E já vigia o outro também, não deixa aí não. E aí é muito engraçado, quando a gente tá tirando foto, eles vão atrás da gente para ver onde que a gente tá tirando foto na auditoria, né, Paulinha? E o que eles conseguem consertar na hora, ele fala, eu nem terminei a auditoria, ele fala, eu já consertei, você quer ir lá ver? Eu vou lá, tiro foto do bom exemplo e pronto, se já consertou, eu não despontuo na auditoria, mas eu mostro, vocês consertaram, então vocês não perderam um ponto por causa disso. Então, eles ficam de olho. Na hora que vai para a auditoria, eles já sabem exatamente, né, Paulinho, o que a gente vai falar. Aí eles falam, aquela hora que estava tirando foto lá, a gente foi lá e já consertou, vai lá para ver agora. É bonitinho demais a conta. Então, assim, Pode falar, Paulinha. Não, é que isso de tirar foto é muito legal, porque a gente às vezes esquece como que era antes, né? Então, é legal mostrar o tanto que melhorou, porque a gente, como a gente vai acostumando quando a gente trabalha, a gente não percebe que tá bagunçado, e quando melhora, às vezes a gente também não lembra de como que era antes e como que melhorou. Não lembra.
Porque a auditoria você vai com foco em coisas negativas mesmo, né? Então, por isso que é importante você pegar o antes, você olhar aquela foto antes e tirar o depois para ver o que melhorou ali. Isso, gente, isso, eu vou falar um negócio para você, isso inspira, isso traz eles para o nosso lado, sabe? E eles naturalmente já se fiscalizam, eles são maravilhosos. Nossa, assim, a nossa experiência é que quando a gente dá tipo assim, o compromisso, né, a responsabilidade para eles daquela área, e a gente mostra o que melhorou, meu Deus, sabe? E é assim, e é emocionante, né, Paulinha? A gente, quando melhora lá a pontuação, a gente coloca 1000 corações, porque assim, é assim que a gente fica muito emocionada. E durante a auditoria, eles gostam muito de acompanhar, vão vendo onde a gente está tirando foto, eu falo, nossa, melhorou demais aqui, hein? Olha como que era antes. Eles falam, nossa senhora, não era assim? A gente nem vê, né? Porque é isso, as pessoas, elas se acostumam daquela forma que tá. Né? E elas param de ver mesmo a sujeira, para de ver a desorganização. Então, é muito, muito importante que vocês se acostumem a registrar as coisas boas também. Então, é assim que a gente faz. E isso é um processo de melhoria contínua, isso é um processo contínuo, tá, gente? Fez uma auditoria, não fez uma comparativa depois e parou com o processo, ou fez 2, 3 e para com o processo, quando você retomar, você vai começar desde a primeira, tá? Agora, se isso entra num processo natural, as chances são que você vai ter sempre uma auditoria melhorando de forma crescente, tá? Próxima pergunta? Vamos lá. Quando a fábrica está somente com a regularização municipal, os fiscais do mapa interditam ou dão prazo para regularizar? Então, para a fábrica de ração, então vamos lá, gente. Para agroindústrias como frigorífico, laticínio, né? Você tem o serviço de inspeção municipal, o serviço de inspeção estadual e o serviço de inspeção federal. Então, essas agroindústrias, elas têm esses 3 tipos de fiscalização. Então, se você é um frigorífico que tem só o serviço de inspeção municipal, ou seja, está aí regularizado com o órgão municipal, você só pode vender dentro da sua cidade, certo? Você não pode vender para outra cidade, nem nada. Se você é um serviço de inspeção estadual, você pode vender dentro do seu estado. E se você é federal, você pode vender, né, entre todos os estados, dentro do estado estadual e entre estados federal. Fábrica de ração, gente, é só federal, só tem um registro, que facilita muito a vida, porque é só lá que você tem como se registrar. Tá bom? Então, para a fábrica de ração vai ser sempre federal, você tem que atender IN04. Isso é uma vantagem muito grande, porque você tem menos legislação para atender, né? Fica mais fácil, é só um órgão mesmo, e aí você pode vender entre estados, tá? Do jeito da sua cidade, entre cidades, do jeito que você quiser, porque só tem o registro no Ministério da Agricultura, tá bom? Então, eu imagino que você deva estar falando de outras agroindústrias nesse caso aí. Ou às vezes também pode confundir, né, que precisa do alvará de localização para funcionar, né? Isso é municipal, mas isso é uma coisa independente do registro do Ministério. Para você ter o registro do Ministério, você precisa de ter o alvará de licença para localização. Isso mesmo, Paulinha, pode ser isso também, tá? Às vezes pode ter gerado essa confusão. Isso. Então, isso é um dos documentos que você precisa, que a Paulinha listou logo aqui no começo da live, né? Você não consegue se registrar se você não tiver esse documento aí expedido pela prefeitura, tá bom? Exatamente. Próxima pergunta. Nós ainda não conseguimos registrar a fábrica, estamos dependendo do alvará da prefeitura apenas, está demorando muito. Ela já levou uma parte dos documentos e, no caso, perguntando se o restante seria por e-mail. Levou uma parte dos documentos para o Ministério? O registro, Eu imagino. Então, possivelmente, se está demorando aí o alvará da prefeitura, é porque deve ter alguma coisa, às vezes, de corpo de bombeiro que está pendente, né? Geralmente tem umas condicionantes, assim, que costuma dar uma demorada. Mas, assim, o que acontece, gente? Você pode entrar em contato com o fiscal da sua unidade para ver como que você vai proceder. Possivelmente, você vai mandar para ele por e-mail. E a gente tem explicando nesse link para o registro, né, Paulinha? A gente ensina como que você busca o fiscal. Agora, eu imagino que você já deva ter em contato com o seu fiscal. Então, você pode mandar por mensagem para ele, por e-mail, perguntando como que eu te mando os documentos. Agora, eu gosto de falar uma coisa muito importante para vocês. A gente gosta de entregar todos os documentos juntos no Ministério e na ordem que a Paulinha leu, né, Paulinha? A gente entrega exatamente naquela ordem, tá? Porque se você entrega tudo junto, o seu processo já entra todo para ser avaliado de uma vez só. Se falta um ou outro, o que acontece? Acaba
seu processo travando, né? Porque os documentos não estão completos, tá? Aqui, só respondendo o Eberson, eu acho que essa questão mesmo você perguntou do alvará de localização. Se o fiscal interdita. Se a fábrica está funcionando sem o registro no Ministério, ela será interditada. Exato. O que acontece, Weberson, se vocês forem, por exemplo, se o caso da fábrica que você está falando em questão aí for denunciada por estar funcionando sem registro, o fiscal pode sim apreender suas matérias-primas e os seus produtos acabados, até as embalagens, isso pode ser apreendido, tá? E você não pode utilizar, e aí ele vai definir o fim, que às vezes é doação para uma escola, tem um monte de fim possível que pode ser dado, dependendo do tipo de produto, e até descarte mesmo. Ele vai lacrar os seus equipamentos para que você não fabrique e ele vai te dar multa, né? Que começa a partir de 8 salários mínimos e com a recorrência esse valor só vai aumentando. Então, ele pode sim, se você estiver funcionando sem registro. Mas presta atenção, gente, que é o ato de fabricar e comercializar. Tá bom? Isso é muito importante, tá? Se você fabrica para consumo próprio, para uso na sua própria fazenda, aí não. Agora, a partir do momento que você comercializa e fica atento que o decreto é muito amplo em relação ao que é comércio, tá? Se isso for encaixado em alguma atividade de comércio, ele vai agir imediatamente frente ao que ele observou, tá? E aí depois só te resta regularizar, não tem jeito. E é horrível, porque aí você vai estar regularizado, fechado, sem funcionar, sempre sem matéria-prima, sem produto acabado, às vezes produto que você já produziu que você entregar para o cliente. Então aproveitem, gente, aí que as fiscalizações vão correr a partir do segundo semestre e, né, se regularizem, aproveitem para se registrar, gente, aproveitem esse momento, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Naquela semana a prova é sua fábrica que a gente fez, a gente mostrou uma estrutura super simples, né, Paulinha? De fabricação de milho integral moído, porque todo mundo acha, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Não é assim, tá? É caro você fazer as coisas erradas. Agora que eu vi que eu tô fora do meio do YouTube. Caro é você fazer as coisas erradas. Peraí, que a live inteira aqui torta, desculpa, gente. Caro é você fazer as coisas erradas e depois ter que quebrar para adequar, tá? Faça as coisas corretas, vocês vão ver que tem milhares de formas. E a gente fala isso. Por exemplo, eu lembro na primeira turma que a gente fez da prova Sua Fábrica lá, a Marli falou pra gente que a coisa melhor que ela... Eu falei, Marli, o que foi assim o melhor que aconteceu aqui no curso para você? Ela falou assim, de nada, Weberson, obrigada pela pergunta, viu? O que foi a melhor coisa que você viu aqui? Ela falou assim, saber que eu não precisava asfaltar minha área externa. Porque me falaram que eu precisava asfaltar. Não, você pode usar brita, tá? Na sua área externa. Só que tem as formas de usar a brita. Inclusive, a gente tem um vídeo explicando como você usar a brita do jeito correto. Então, assim, ou seja, existem 1000 formas de arrumar suas instalações e nem tudo é caro, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, tá bom? Aproveitem aí. Quem estiver construindo já faz do jeito correto, né, Paulinha? É mais barato fazer do jeito certo do que depois ter que ficar arrumando. Aqui pediram para a gente dar um exemplo do que seria um piso em mau estado de conservação. Um piso em mau estado de conservação, por exemplo. O que é um piso em bom estado de conservação? Um piso limpo, que você consegue passar vassoura e varrer. Um piso em mau estado de conservação é aquele piso que já tem depressão, né? Já fez buraco. Por quê? Porque lá vai juntar mais produto, é mais difícil passar a vassoura ali, tá? Então, isso é um piso em mau estado de conservação. E é muito natural com o tempo, com o trânsito de empilhadeira, com o próprio crescimento da fábrica, né, Paulinha? Que às vezes o piso foi feito ali para carregar pilhas menores, não tinha nem trânsito de empilhadeira e de repente começa um trânsito mais pesado de empilhadeira. Então, isso é um piso em mau estado de conservação, tá? Piso e aí com o piso começa a rachar, quebrar, é exatamente isso. Isso é normal aí. Mesmo com o uso, né? As instalações, elas têm um período mesmo de vida útil e precisa de ter manutenção depois de um tempo, né? Porque não dá para simplesmente construir e deixar sem manutenção nenhuma o resto da vida. Esse é o grande problema. E nessas auditorias de rotina que a gente falou aqui para vocês fazerem, vocês acabam observando essas instalações e aí fica até mais fácil para você realmente prever no seu plano de ação essas melhorias, tá bom? Nas instalações e sentar com quem carrega a tocha, né? Quem é o dono de dinheiro que vai poder realmente pagar aí por essas melhorias. Aí o Eduardo perguntou aqui, mas a Sandra já até respondeu para ele no chat. Adoro! Se só protocolar o processo, se já tem como funcionar a fábrica.
E aí a Sandra até respondeu que não, tem que esperar o registro. Tem que esperar os fiscais autorizarem o funcionamento. E Isso, gente. O número de registro. Isso. A Sandra, gente, ela é maravilhosa. Nossa aluna do curso, né, acompanha os nossos conteúdos, mas ela que dá aula pra gente, viu, gente? Ela faz cada coisa. Ela agora, recentemente, ela já era registrada e ela tá contando aqui que ela incluiu 2 novas categorias de produto. Então, ela mandou o laudo fotográfico para incluir essas categorias de produto no registro dela. E ela mandou as fotos pra gente. Foi uma emoção, não foi, Paulinha? Nossa, eu agradeci tanto. Falei, Sandra, a gente está tão emocionada. Vocês não têm noção da área que ela fez. E ela, assim, ela é muito criativa. Então, ela vê uma ideia e ela quer melhorar. Então, assim, ficou maravilhosa a área da Sandra. A gente chegou até a postar no nosso story. E aí, é Juscelio, Sandra, que é seu braço direito? Me falhou a memória aqui, que você falou assim, isso aí não é mérito meu só, não. É meu e do meu braço direito aqui. Eu tô na minha cabeça que ele é o Juscelio. Aí, eu tô na minha cabeça que ele é o Juscelio, mas se não for, você me fala para eu poder acertar o nome dele aqui, viu, Sandra? Sandra é maravilhosa, gente. A Sandra super contribui. Ela que, inclusive, deu a ideia de uma caixa aí para Monenzina, muito legal, que a gente colocou lá no nosso 5 para 1. Gente, a área dela tá linda demais, tá? Eu sou louca para conhecer a fábrica dela ao vivo, porque se for caprichoso do jeito que ela é e que eu vejo as fotos, é um orgulho demais ter você com a gente, viu, Sandra? E aí está sendo a parte de laudo fotográfico. Então, Eduardo, no seu caso, você entra com seus documentos, eu acho que o seu é para um registro novo, você vai ter que fazer um laudo fotográfico da sua fábrica. Aí, aqui, só última questão que a Marilane perguntou, da IN65, se vai ser prorrogada, se a gente sabe de alguma coisa, o que a gente acha? Então, Mari, a IN65 ela já é uma instrução normativa de referência e ela não tem prorrogação nenhuma. O que acontece? A IN14, que veio alterando a IN65 na linha de flexibilizar a IN65 para produtor rural, que já foi prorrogada 2 vezes, né? Ela tinha sido prorrogada para julho do ano passado e foi prorrogada para julho desse ano. Então, a IN65 ela é válida ainda. O que está ainda não está ainda vigente é a IN14, que alterou vários anexos da IN65 e que veio na linha de flexibilização da IN65, principalmente para o produtor rural que produz para consumo próprio, né, na própria propriedade, poder utilizar premix concentrado em núcleo com um medicamento sem precisar registrar sua fábrica no Ministério da Agricultura, só fazer um cadastro. Agora, se o produtor rural pretende usar o medicamento na forma pura, ele precisa sim se registrar no Ministério da Agricultura e conseguir habilitação para a IN65 para comprar o medicamento na forma pura, tá? Então, essa IN14 que foi prorrogada 2 vezes e que está agora previsto para entrar em vigor em julho, mas pode ser que da outra vez ela foi prorrogada no dia que ela entrava em vigor, né? Ela entrava em vigor amanhã e aí a prorrogação se deu de hoje para amanhã. Então, tudo indica que ela vai valer realmente, mas não sabemos dizer, tá, Mari? Mas a IN65 está vigente, fica atento a isso, tá? É só as alterações que a IN14 trouxe aí. A IN14 facilitou bastante a IN65, né? Ela facilitou bastante. É isso, né, Paulinha? É isso. Queria agradecer por todo mundo que ficou aí até o fim. Quase 2 horas. Quase 2 horas de live, meu Deus do céu. Por isso que minha avó veio pra cá me chamar para tomar cerveja, a Tina tá latindo aí no fundo. Obrigada por escutarem a gente. Nossa Senhora das Lives te agradeço também profundamente por ter ajudado hoje, dar tudo certo, né, Paulinha? E, gente, até amanhã às 6h30, que amanhã nós vamos falar sobre o quê, Paulinha? Amanhã nós vamos falar sobre potabilidade da água. Isso aí, Paulinha vai dar uma aula para vocês aqui, ajudar vocês a garantir a potabilidade da água da fábrica de vocês. Um grande beijo, YouTube. Beijo, grande gente. beijo, pessoal do Instagram. E até a próxima live. Até mais.